O primeiro tópico dessa mensagem é: a dor desperta a busca. Não é assim que acontece? A dor desperta a busca ou não desperta a busca? Acontece. Ele é um oficial do rei, sabe? Ele percebeu que a sua autoridade na terra não valia de nada. Não resolvia nada. Não mudava nada. Sabe? Ele não tem problema de descer para reconhecer a grandeza de Deus. Isso é poderoso. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós estávamos lá em São Carlos e um pastor muito amigo nosso, de repente, uma pessoa importante, uma pessoa que prega aqui sempre, logo ele vai pregar e talvez ele conte esse testemunho, vai para a internet daqui a pouco, ele falou que vai falar para todo lado. E ele teve uma dor muito grande, uma situação muito complicada, uma depressão bateu no seu coração. E eu achei poderoso porque ele não teve nenhuma dificuldade de abrir o seu coração. Estava assim, estava complicado, estava difícil, mas o Senhor mudou a minha sorte, mudou a minha história. Nós somos vulneráveis. Todos nós, do pastor ao papa, todos somos vulneráveis, dependemos do favor de Deus, dependemos da graça de Deus, dependemos que Ele faça alguma coisa sobre a nossa vida. E esse homem, ele entende isso, ele se torna vulnerável, ele mostra o seu maior medo, ele abre o seu coração diante de Jesus, ele não está ligando para o status que ele tem. Sabe, alguém quando no final do culto, essa noite é uma noite de salvação, vai entregar a vida para Jesus, está preocupado com o que o outro vai pensar, meu irmão. Não se preocupe com o status, não se preocupe com o que o outro vai pensar. Se preocupe que Jesus está batendo na porta do seu coração, e a salvação, e Jesus Cristo quer transformar a tua história, a tua vida. Se preocupe com o que Jesus pensa, o que Ele está achando a teu respeito, o que os outros acham, não vale muita coisa. E esse homem, ele tem essa consciência. Então, o que acontece é que Deus permite muitas vezes que algumas situações nos quebrem no meio. Algumas situações nos posicionem no lugar que nós não devíamos ter saído, sabe? Algumas coisas acontecem na nossa vida que Deus leva para entender que nós não somos autossuficientes, que nosso diploma não vale, que a nossa herança não vale, que o nosso sobrenome não vale, que a nossa influência não resolve. Alguns acessos só Deus pode dar sobre as nossas vidas. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos numa conferência, o Mateuzinho falou para mim assim: pai, vamos na conferência da Beto, até contava isso para os meninos ontem ali. Só que ele não falou para mim que não tinha ingresso, estava esgotado. Eu falei: menino, bom, andamos 3 horas e pouco de viagem. Quando chegou lá, esgotado. Eu falei assim: mas você sabia, pai, mas se eu falasse que sabia, você não vinha. Eu falei: sério? Agora você ora para acontecer um milagre. Você não vai acontecer um milagre na tua vida não, mas você vai orar por 2 milagres, o pai vai pegar você. E chega na porta do lugar e ele conversa com a mulher. Fala com a mulher porque eu não sei falar. Então se vira com a mulher aí, que ela fala tudo. Eu não entendo nada do inglês. Se vira aí, está em mistério o negócio, eu não tive a revelação. Então fala com a mulher ali: você aqui não tem ingresso. Sold out. Eu entendi. Eu falei assim: ixi, chegou gente lá e ela falou assim: não, eu vou ver para você e eu já te falo. Chegou umas meninas, mandaram voltar para trás que não tinha ingresso. Eu falei assim: nós vamos voltar para trás, não é possível. Aí eu falei para a menina ainda: fala para ela que eu pago. Aí Deus falou: não é sobre o seu dinheiro. Aqui nessa conferência eu não tinha influência nenhuma, não conhecia ninguém, estava cheio de americanos. Mais de 4 mil americanos basicamente lá. Daqui a pouco a mulher vem e fala assim: o chefe aqui, o boss. O boss eu também sei o que é. Bom, né? Aleluia. Mandou liberar a entrada de vocês gratuitamente, vocês não precisam pagar nada, vocês podem assistir o que está acontecendo aqui dentro. Deus falou no meu coração: não é sobre a tua influência, não é sobre o seu dinheiro, tem acessos que só eu posso dar à sua vida, meu irmão. Chegou esse tempo de você viver essa realidade, acessos que o Senhor vai colocar, pessoas que o Senhor vai te apresentar, portas que Deus vai te abrir. Chegou o tempo de você parar de forçar a porta, criar a situação, inventar a situação. Chegou o tempo de você caminhar debaixo da palavra, de você crer que existe um Deus que está olhando para cada detalhe da tua história. Se Ele abrir a porta, amém. Se Ele não abrir, amém. Mas só entre pelas portas que Ele abrir, só sente nas mesas que Ele preparar. Só se conecte com pessoas que Ele disser para você se conectar, em nome de Jesus. Tem dores que não são o seu fim, mas são um chamado sobre a sua vida. Às vezes a gente pensa que para esse homem talvez a colocação dele, essa dor, é o fim da minha família, é o fim do meu filho. Mas era um chamado para estar perto de Jesus.
era um chamado para mudar a vida dele espiritual. A dor quebra a nossa autossuficiência. A dor expõe as nossas limitações, sim ou não? Quando nós temos uma dor, não sabemos o que fazer. A nossa limitação, ela aparece. A dor empurra cada um de nós para Deus. Levante suas mãos aos céus. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Que Deus quebre a tua autossuficiência em nome de Jesus. Que Deus mostre as suas limitações nesses dias, para que você entenda que Deus está trabalhando sobre a tua história. E que talvez a dor que você está vivendo possa te empurrar diretamente para frente daquele que tem um milagre, daquele que pode mudar todas as coisas, daquele que abriu o mar, daquele que multiplicou os pães e os peixes, daquele que cura e transforma toda e qualquer situação contrária em bênção em nome de Jesus. Eu estou empolgado hoje. Agora tem gente que não é o caso aqui de São Bernardo, mas lá em Santo André eu falei com o meu irmão outro dia, ele falou que acontece lá um pouquinho além do véu. Aqui, graças a Deus, vocês são melhores, gente. Eu fico tão feliz. Tem gente que só ora quando aperta. Aqui não tem gente que faz isso. Quem orou já uma vez na hora que apertou as coisas? Levanta a mão para o céu aí. O resto que não levantou a mão, tudo mentiroso. Vai tudo no inferno, tá? Deixa eu te dizer, vou explicar. Mentira é coisa do Satanás. Quem já orou quando a coisa aperta? Levanta a mão aí. Ah, aleluia, que igreja abençoada. É igualzinha de Santo André, não mudou nada. Crente é crente. A verdade é que tem gente que só busca quando dói. Não é teu caso. Só se rende quando não aguenta mais. Mas sabe o que é muito louco? Que nós julgamos esse tipo de decisão. Até como pastor nós temos às vezes essa dificuldade. Eu só veio porque estava apertado. Só bateu na minha porta aqui porque o negócio pegou para o lado dele, né? Porque a gente some quando está tudo bem e aparece quando o negócio está tudo mal. Sabe o que é precioso? Que Jesus não pensa como a gente pensa. Graças a Deus, diga graças a Deus. Diga assim, Jesus não rejeita esse tipo de busca. Aleluia, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Ele não é um filho mimado que fica lá, só agora veio buscar marrentinho, sabe? Quem já teve um filho marrento em casa? Eu tive. Então eu tenho, na verdade. Eu posso dizer, cruzo os bracinhos, mamamá, e não vou porque agora, só agora que precisa de mim, é ou não é? Sabe? Jesus não pensa assim, diga graças a Deus por isso. Eu quero te dar uma boa notícia, a dor não te afastou de Deus, ela te trouxe até Ele. Quantos aqui foram trazidos pela dor para perto de Deus, pela dificuldade, pelo momento da adversidade? Glorifica a Deus, eu queria que você erguesse as suas mãos e glorificasse a Deus por isso. E glorificasse a Deus por isso, porque foi Deus que fez. Não foi o inimigo que entrou, não foi as portas se fecharam por causa de outra coisa, não. Foi Deus que permitiu que essa dor batesse a tua porta para que você se rendesse, para que você se entregasse, para você buscar a face. Essa dor te trouxe direto ao encontro de Jesus, aleluia. E quando você encontra Jesus, o milagre aparece, a transformação acontece. Você tem a possibilidade de ver o extraordinário, porque você perde o controle e Ele ganha o controle. Você perde o controle e Ele resolve tomar conta da sua história, e não existe lugar melhor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa estar, que no controle do eterno, que no controle do poderoso Deus. Erga as suas mãos, erga a sua voz, diga: Senhor, eu quero entregar no meio da dor, no meio da adversidade, no meio da impossibilidade, eu entrego a minha vida, eu entrego o controle. Senhor, faz um milagre, realiza o extraordinário sobre a minha vida. Diga: eu creio que o maior tempo de milagres, de transformação, de multiplicação está chegando sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história, em nome de Jesus, aleluia. Que é o fato, talvez você não estaria aqui hoje se não fosse aquilo que tentou destruir a sua vida. Talvez você não estaria tão firme com Deus se não tivesse algum obstáculo para tentar destruir a sua vida. Deus está dizendo: eu sei, usei a dor para despertar a sua vida. Deus usou a dor para despertar a minha vida. Eu queria que só essa vez você chacoalhasse esse irmão. Só uma vez eu fiz, eu estou melhorando. Diga assim: Deus está usando essa dor. Diga profeticamente para chacoalhar a sua vida. Talvez essa pessoa não é tão legal, vira para o outro lado, é melhor. Deus está usando essa dor para despertar a sua vida. Porque é melhor ser despertado pela dor do que adormecido pela ausência dela. A gente fica adormecido quando tudo parece que vai bem, tudo parece que está no lugar, sabe? Parece que a gente está adormecido, a gente acha que não precisa tanto assim buscar a Deus, não precisa orar tanto assim, não precisa de tanta urgência assim.
e talvez se torne adormecido, e é um perigo. Suas dores te conduzem à crise ou te conduzem a Cristo. Diga assim: a minha dor tem o poder de me conduzir a uma crise, ou tem o poder de conduzir a minha vida a Cristo. Escolha ser conduzido a Cristo. É uma escolha, sabe? Porque quando eu olho daqui de cima, meu irmão, o Espírito Santo está falando, a confusão está pegando, o pastor está ficando sem voz, e o cara está. Há uma palavra sendo liberada. Você não está entendendo. O que faz a diferença na vida daquele que recebe e daquele que não recebe é a postura de acordo com a palavra. É a sua reação de acordo com a palavra. Os céus não estão em crise. O céu está tudo bem no céu. Está tudo controlado no céu. Mas a crise pode estar na sua postura diante de uma palavra que Deus está liberando. Você pode escolher agarrar a palavra ou largar a palavra. Sim ou não? Quarta-feira eu falei para vocês: venha, que Deus vai derramar algo especial. Eu sei que alguns irmãos nem ouviram, ignoraram que o pastor. Antigamente, se o pastor falasse, irmão, os caras vinham na igreja só para obedecer a voz do pastor, porque eu tinha medo do pastor. O pastor era um homem temido. Eu estou pensando em fazer uma máscara de bravo minha assim, aumentar os músculos, assim, ficar forte, botar uma espada na mão, né, para ver se os irmãos. Porque a gente sabe que vai ser bom, a gente sabia que ia ser extraordinário, sabia que ia ser poderoso. E algumas pessoas não saíram de casa. Algumas não podem mesmo, outras não quiseram estar mesmo. E outras, enfim, nem ligaram porque eu falei. Faz parte. Porque às vezes a gente não agarra uma palavra. Só que essa unção que nós cremos que vai acontecer é o que nós recebemos sobre a nossa vida. Essa é a verdade. E quem estava aqui, e você pode ir lá para o corte, vai para o corte da palavra, esquece o corte da mulher de Potifar, já falei, não faça isso. Não compartilhe, já mais de 100 pessoas midianitas compartilharam. Compartilha a palavra liberada, irmão. Aí tem só 40. Eu falei assim: não é possível. O pessoal gosta de uma palhaçada, gosta de expor o pastor da igreja. Compartilha coisa boa. E eu lembro que eu orei e falei para vocês domingo que eu estava pronto para receber aquilo que Deus estava fazendo na vida do pastor Chaparro. Eu nem conhecia ele, mas os meus amigos tudo conheciam. E uma igreja de mais de 15 mil membros. Deus tem feito algo extraordinário. Em 3 anos os caras pagaram um prédio. Pensa que é fácil pagar um prédio de 28 milhões de dólares? Para nós não é, mas para Deus é, porque pagou. Está pago lá. É incrível. O auditório 2 é maior do que esse nosso aqui, entendeu? O 2 dos caras. Enfim, Deus tem feito uma obra poderosa. São 120 lojas. Eu achei que as lojas estavam fechadas. As lojas estão abertas. As irmãs podem glorificar a Deus. Não fechou. Eu falei assim: fechou as lojas do shopping, prejudicou as irmãs. Não, tem 120 lojas que irmãos da igreja arrendam. A igreja é uma imobiliária que aluga lojas. 120 lojas da igreja. Nós temos uma lojinha, vai ter mais lojinha, que geram recursos para ajudar nessa compra e tudo o que acontece ali. E de repente eu não pedi para o pastor Chaparro, tem coisas que ele não imagina que estão acontecendo, mas ele falou: preciso orar. A primeira coisa que ele falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, assim como Pedro disse na porta famosa, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não é isso que ele falou? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu quero compartilhar. Eu quero derramar daquilo que Deus tem feito lá no Chile. Receba uma unção de multiplicação. Essa igreja vai crescer para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Foi o que eu falei agora há pouco. Eu recebi essa palavra porque eu resolvi dar crédito à palavra. Deus manda a gente guardar a palavra no coração. Você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, ou você pode erguer as suas mãos, erguer a sua voz, abrir o seu coração e falar: Deus, eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. O meu mês de maio será extraordinário porque eu dou crédito à palavra, eu confio na palavra, eu creio que Jesus pode. Aleluia. Você só recebe aquilo que você acredita, que você confia, que você crê que pode acontecer. Deus é impossível, mas Deus pode. Não dá para acontecer, mas vai acontecer. Poucas pessoas sabem que nós estamos no meio disso, de viver algo extraordinário neste lugar, de viver uma multiplicação poderosa sobre essa igreja. E depois Vitor Hugo está pregando e chama lá o Juliano, né, Juliano? Pastor Juliano, e fala assim: essa igreja, pastor Wagner, nem sabia que ele estava comigo, quem era aí. Ele falou assim: além do véu está engravidando de novo meu amigo pastor Wagner. Deus está girando mais igreja através de vocês. Eu falei: meu Deus, é forte. Deus chama ele, não chama, nem me chama ele para dizer. Fala assim: Deus é muito doido.
Seu não é. A palavra de Deus é real. Aquilo que Ele disse é verdadeiro e vai acontecer sobre a tua vida. Sabe o que é mais poderoso? João capítulo 4, verso 50. Vou seguir, senão não consigo. Diz o texto. Jesus respondeu. Jesus responde, glória a Deus. Ele não ficou nos azulzinhos. Ele respondeu. E Ele libera uma palavra. Pode ir. Seu filho continuará vivo. A expectativa daquele homem é que Jesus fosse até a casa dele. Nem sempre é como a expectativa que nós temos. É como Jesus quer. É da maneira que Ele quer. Do jeito que Ele quer, sabe? Às vezes nós queremos colocar o nosso jeito e dizer como vai acontecer. Não, Jesus, Ele tem a maneira de trabalhar. E Ele diz para aquele homem, pode ir. Ele libera uma palavra. Deixa eu te dizer para você, aquele homem não frequentava além do véu. Que é mais poderoso isso. Aquele homem não fazia os acardes de segunda-feira. Aquele homem não estava num ambiente como esse. Mas olha o que diz o texto. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Vou repetir para você, se você entender isso, você precisa se manifestar isso aqui. Jesus respondeu, pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Erga as suas mãos aos céus, meu irmão. Sua casa continuará abençoada. A sua casa será uma casa de paz em nome de Jesus. Sabe, aquelas contas que te preocupam você serão pagas. O recurso chegará em tuas mãos, ele vai continuar vivo. Sabe, a saúde da sua família será preservada no Senhor, vai continuar dando certo. As portas continuam abertas. Pode ir, mas há algo estabelecido. Confie na palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Tome posse da palavra liberada a respeito da sua vida, porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai acontecer e pronto, meu irmão, confia. A dor faz você buscar, mas a palavra te faz crer. A dor te impulsiona, mas a palavra consolida a sua vida. A dor te traz, mas a palavra te estabelece. Você está sendo estabelecido pela palavra nesta noite.